vou falar da minha maneira, porque vocês falam diferente, então. Maiara, prazer. Eu vou dar um testemunho e é assim, algo que ela estava comentando agora e é muito triste assim, em algumas partes. Eu tenho 30 anos, tenho 3 filhos, fui casada há 13 anos, tive filho novo, nova na verdade, tive 16 anos. E com 18 anos eu me vi casada com filho, sendo mãe de 2, porque eu era mãe da minha filha e era mãe do meu ex-marido. Éramos jovens, né? E aí, durante esse tempo, eu fui me descobrindo e descobrindo o meu ex-marido. No começo você fala, eu te amo, e aí você passa a mão na cabeça e você tampa os olhos para muitas coisas. E na época a minha ex-sogra me alertou de um certo ponto, mas eu não quis acreditar, porque jovem, né? Filho, você fala eu amo e você deixa passar. E aí depois veio outro filho, e eu me vi na mão de uma situação que mulher nenhuma deve aceitar. Quando eu falo mulher nenhuma deve aceitar, você não aceitar a humilhação primeiro, a agressão, ela não vem a física, tá? Ela vem a psicológica. Eu não vou usar os termos que eu era ofendida, porque são fortes, mas tudo que vocês possam imaginar. E depois vem a desculpa. Desculpa, eu te amo. Desculpa, eu te amo. Não vai se repetir. Não vai se repetir. E você, naquela sensação, você acaba acreditando que não vai se repetir, que ele vai mudar. E aí você acaba fazendo tudo que ela falou. A casa estava limpa, os filhos estavam cuidados, mas o que era o problema? Era a droga. Meu ex-marido é dependente químico. E eu aceitava por achar que eu não deveria separar o pai dos meus filhos dos meus filhos. Eu não deveria encerrar o casamento. E nessa eu me vi doente, eu relaxei como mulher, chegou um tempo que eu peguei depressão, eu relaxei como mãe. E aí um dia eu parei no espelho, olhei e falei assim, o que a Maiara quer da vida dela? O que a Maiara precisa para a vida dela? É isso que ela quer? Foi o grito da minha filha, num Natal, onde eu tava cozinhando, porque eu amo cozinhar, e aí a gente começou a discutir. E aí minha filha gritou, chega, eu não aguento mais. A minha filha mais velha, né, no caso. E ali pra mim foi o despertar, porque ela não merecia viver aquilo, ela não precisa viver aquilo. As filhas são espelhos dos pais. Então se eu continuasse aceitando aquela situação, no futuro a minha filha poderia se envolver com uma pessoa igual ou pior do que o pai e aceitar, porque na cabeça dela a minha mãe aceitou. Então ela não precisava viver aquilo. E a minha outra filha também não. Tem 2 meninas e um menino. E eu não preciso que o meu filho presencie o pai dele me batendo, para que ele não ache normal fazer isso com outra pessoa. E foi o que o meu filho me falou na época, com 5 anos. Você não precisa disso, mamãe. 5 anos. Mãe, você não precisa disso. E aí eu entendi que eu não precisava daquilo. Ele ia continuar sendo o pai dos meus filhos, mas ele não precisava mais de ser do meu marido. E foi quando eu falei, eu dei um basta. Foi quando ele ficou no Natal. Eu me emociono toda vez que eu falo, porque foi no dia do aniversário da minha mãe, 19 de maio de 2022, às 7h30 da manhã. Eu vi que ali eu ia ficar órfã, meus filhos iriam ficar órfãos de pai e de mãe, porque a mãe deles iria morrer e eles não iam ter mais pai ali, porque a minha filha hoje ela não tem contato com o pai, a mais velha. E ali eu entendi, ali eu falei, chega. Então, por mais que às vezes você faça pelo outro, como eu fiz, como eu me propus a fazer, como eu falei, eu vou te levar no Narcóticos Anônimos, eu vou fazer o que você tiver que ser para resgatar o meu casamento ou o pai dos meus filhos, às vezes não é o suficiente. Porque você só consegue ajudar o próximo se o próximo quiser ajuda. Se ele não quiser ajuda, você não precisa se machucar. Eu me machuquei muito, mas não foi só fisicamente, porque a dor física ela passou, ela foi embora. Mas a mental ela continuou. Ela fica. E não deixe, não permita uma palavra, um gesto, não deixe, porque isso futuramente vai te prejudicar muito. E eu me permiti por achar que naquele momento eu estava fazendo bem pra mim, pro meu casamento, pros meus filhos, mas eu não estava, pelo contrário. Eu estava fazendo muito mal pra mim e pros meus filhos. E aí me separei, depois de 3 anos, conheci o Wesley,
filha da minha sogra. Eita, Glória! O Boaz! Hoje eu vivo um relacionamento com ele, moramos juntos. E tudo que eu passei de dor, ele sabe. Assim como eu sei as dores dele. E é o que eu falo pra ele, hoje mais experiente, mais madura, eu falo pra ele, eu não aceitaria viver novamente. Eu não me permito viver novamente. Porque depois que eu me separei, tudo que é de bom aconteceu na minha vida. Tudo que você pode imaginar de bom aconteceu na minha vida.